inteligência incrível dentro da área. O Dé Aranha tem histórias para contar. Fala, malandro! Malandro é malandro mesmo. Malandro é malandro mesmo. Fala, malandro! Malandro é malandro mesmo. Malandro é malandro mesmo. Mas que malandro é esse que não bebe, que não fuma, que não perde noite de sono, entendeu? Que, porra, tem uma filha já moça, que não saía de casa. Porra, que malandro é esse? Então eu nunca fui malandro e levei essa fama exatamente por ter feito dentro do campo algumas coisas em busca da vitória. Mas do lado de fora do campo, não. Eu era um cara super tranquilo, como sempre fui até hoje. Malandro, eu ando querendo falar com você. Por incrível que pareça, gente, eu nasci dentro do campo de futebol. Eu sou de uma cidade do interior do estado do Rio, chamada Paraíba do Sul. Pequenininha. E meu pai, um ex-atleta do clube, né? Quando terminou a sua carreira, ganhou uma casinha dentro do clube. Era o zelador também, de um clube chamado Riachuelo Esporte Clube. E eu nasci ali dentro. Então, nascendo dentro do campo, o pai zelador tomava conta das acomodações do clube. Pô, eu tinha acesso a um campo dentro da minha casa, no quintal da minha casa, e uma bola, que era meu pai que tomava conta do material. Então a minha vida foi ligada à bola desde que nasci. E hoje com 44 anos, né? Então tenho 44 anos, gente, de futebol dentro da minha vida. E pretendo chegar pelo menos aos 60, agarradinho com a bola. Depois, aí é só torcer pela meninada. Alô, esperto! Malandro é malandro, mané é mané. Malandro é malandro, mané é mané. Pode crer que é. Malandro é malandro, mané é mané. Pode crer Pois que é. é, malandro é malandro, mané é mané. Eu fui sempre um jogador muito irreverente, muito. Por quê? Porque eu queria vencer. Sempre gostei de vencer, é gostoso vencer. É bonito você ser vitorioso, mas você também tem que saber perder. Isso é importante. Nem sempre você vence. E o que acontecia? Eu usava de qualquer recurso. Eu era useiro em passar a mão na bunda do adversário. Às vezes até eu exagerava um pouco mais. Porque era gostoso você tirar uma pessoa do sério, porque você jogando contra o cara sério que está no estado normal, já é difícil. Mas se você conseguir tirar o jogador do estado normal, passar a querer te dar porrada, aí fica mais fácil jogar. Se o pessoal entendesse que jogando o futebol contra quem dá porrada é mais fácil de jogar do que quem contra a pessoa que tem categoria, que joga o futebol limpo, todo mundo ia parar de dar porrada. Olha, este samba vai para todos os malandros maneiros do Rio, de Niterói, da Baixada e de todo o Brasil, né? Ai, Cuba! Vamos lá! Então... Hoje vamos prestar nossa homenagem a quem toda malandragem homenageia e respeita também. Vê se o Luiz Pereira se zangava. Claro que não. Ainda ria na cara da gente. O meu primeiro jogo aqui em São Paulo foi em 1967 contra um zagueiro que eu jamais vou esquecer, chamado Roberto Dias. Eu tinha 17 ou 18 anos nessa época, era bem novinho e jogava já na equipe principal do Bangu. O Dias me enfiou uma bola debaixo das pernas dentro da área. Eu jamais vou me esquecer disso. Então esse jogador sempre foi um talento que nunca me esqueci dele. E foi um zagueiraço, né? Um zagueiro que talvez um dos melhores do país. Nem vem que não tem, pra cima de mim não vai dar. Sou madeira de Jequitibá, é difícil de me derrubar. Tinha um jogador que eu achava um talento excepcional, chamava-se Sebastião Leônidas, que é como o Roberto Dias, era um craque, era que jogava essencialmente futebol, não dava uma pancada em ninguém. O próprio Edinho, por exemplo, que era um jogador de muito talento, era um jogador muito mau, era desleal, jogador que tu tinha que estar com a antena sempre ligada, porque a qualquer momento você poderia ter uma contusão. Encontramos, por exemplo, o Ramos Delgado, que era um jogador do Santos, um gentleman jogando, né? Mas em compensação, o Figueiredo, você tinha que abrir o olho, porque a qualquer momento levava uma cotovelada na cara, era um jogador desleal.
Mas, de uma maneira geral, individualmente, a gente tinha problema. Mas quando era muitos, malandro, aí eu não entrava nessa não, ficava pianinho. Eu fui a Lapa e perdi a viagem que aquela tal malandra. Essa história do gol do Gelo, como é que foi? Essa talvez tenha sido, dentro da minha carreira, né, de aproximadamente 20 anos, essa me ficou como uma marca registrada. Isso aconteceu no jogo Bangu e Flamengo, e o Bangu vencia por 1-0. Isso foi no ano de 1969. E aproximadamente ali por volta dos 10 minutos do segundo tempo, o Bangu já estava sofrendo uma pressão, já tinha 3 na trave, 2 na bunda do goleiro, aquele gol que não tem jeito mesmo, que vai ter que entrar o gol. Nisso caiu um jogador do Bangu. Caiu de Miguel mesmo, que já estava dando mais. Maracanã com 120 mil pessoas, o Flamengo era líder do campeonato. E nesse meio tempo entrou o massagista. Quando o massagista entra, com aqueles baldes comum de plástico, né, cheio de gelo, estava um calor danado. Quando ele chegou perto, o juiz expulsou. Sai, tá fazendo cera. Expulsou o massagista. Nesse meio tempo, quando ele passou perto de mim, eu meti a mão dentro do balde e quando peguei uma pedra de gelo, vieram assim umas 4 a 5 pedras coladas uma na outra. E não cabia dentro da boca, né? Porque tinha que jogar no chão para quebrar. Nisso o jogo começou de novo. E eu era o único atacante. Estava lá na frente esperando, torcendo para ver se sobrasse uma bola para mim. Nesse meio tempo, quando eu peguei a pedra de gelo para jogar para fora do campo, já tinha feito até um movimento, a bola passou por cima de mim, caiu no peito de um paraguaio chamado Regis, que era um jogador excelente, ele era o último zagueiro. Ele colocou a bola no peito, no meio campo, certinho. Quando ele colocou no peito, deu um toquinho pro lado para fazer o lançamento, aí veio um negócio na minha cabeça, e eu peguei e joguei a pedra de gelo como se joga boliche. Nesse sentido, né? Joguei e fui junto. Só que acertei mais ou menos na bola, eu estava a uma distância dele, uns 6, 7 metros de distância. O gelo acertou a bola, quebrou o gelo todo, saiu uma pedra de gelo para cada lado. A bola correu uns 30 centímetros para um lado e ele ficou assustado procurando o que bateu na bola e como o gelo quebrou, ele não sabia o que fazer, deixou a bola do lado, eu roubei a bola, fui embora, fiz o gol. Agora já não é normal o que dá de malandro regular, profissional, malandro com aparato de malandro oficial. Eu tive um lance contra o Vasco. Esse lance foi aos 44 minutos do segundo tempo. O jogo Bangu e Vasco, no Maracanã. E teve uma falta curta lá pelo lado direito, quando foi todo mundo para dentro da área, porque ia acabar o jogo. Aí eu virei pro Aladim, falei, Aladim, pera aí, não bate a falta não. Saí de dentro da área, o menor do campo era eu. Hein? Fui lá e cheguei pro Aladim, Aladim, joga essa bola para dentro do gol. Ninguém no Maracanã entendeu. Pô, será que ele foi pedir para jogar a bola na cabeça dele? Eu parei mesmo a jogada, fui, andei e voltei. O Aladim esperou voltar pro bolo, né? Quando eu voltei pro bolo, eu abaixei dentro do gol e enchi minha mão de areia. Aí o Aladim jogou a bola em vez do cruzamento, ele jogou lá para dentro do gol mesmo. Quando o Andrada veio para defender, eu joguei areia na cara dele, ele caiu para dentro do gol e a bola entrou. Gol. Nesse meio tempo, o juiz, quando botou a bola, levou a bola para o meio e terminou, só viu o Andrada correndo atrás de mim. Só deu tempo de descer aquelas escadarias do Maracanã, onde o Riverino escorregou, e eu consegui descer. E tem uma grade ali embaixo, eu tranquei a grade. Fechei o cadeado, porque senão o Andrada ia me matar, né? Nove horas da madruga, ligaram pro meu barraco. 9 horas da madruga, ligaram pro meu barraco. Atendi muito invocado, quem será em horário tão breve? Era um malandro meu chegando, dizendo, compadre, estamos em greve. Apesar de tudo, você não conseguiu chegar à seleção brasileira. Isso te magoou, te frustrou de alguma maneira? Mas uma coisa também contribuiu para isso, uma imagem que a imprensa, de uma maneira geral, fazia a meu respeito. E uma época também que o futebol era futebol de ouro, né? Na época das grandes conquistas do futebol brasileiro.
pode ter uma ideia, na minha posição eu jogava o Pelé, jogava o Tostão, né? Então, o Jairzinho, Roberto, do Botafogo, Alcindo. Então, porra, não tinha brecha mesmo. Mesmo que eu tivesse sido um jogador, tivesse em paz com a imprensa, que me taxasse até de anjo, eu era um bom jogador. Eu tenho consciência de que fui até um jogador muito bom. Mas na época existiam jogadores bem melhores do que eu. Hoje eu seria craque. Hoje eu seria craque. Hoje eu, com toda tranquilidade, seria jogador da seleção brasileira, com o pé nas costas. Qual foi essa imagem que a imprensa criou e que você citou aí? Do malandro. Mas que raio de malandro é esse? Que mais uma vez eu volto a repetir que não dormia cedo. É tipo Moreira da Silva. O Moreira da Silva é o grande malandro, né? Então, eu conheço, inclusive, o Moreira, tenho uma admiração muito grande por ele, um carinho excepcional. Mas ele diz que ele era um malandro, porra, que nunca foi malandro. Nunca perdeu noite de sono, não bebe, não fuma. Mesma coisa que eu. E qual o grande malandro hoje do samba de break? Já há 60 anos, né? É Moreira da Silva. É o sinônimo do malandro sem nunca ter sido. São coisas que não dá para explicar, né? Muitos cientistas estudando o quadrilátero para descobrir qualquer coisa, cai de Eureka, estava aqui e tal, não precisei trabalhar mais. E foi o nosso caso, daí nasceu o samba de break, Jogo Proibido. Não quero outra vida, se não jogar chapinha e cerveja cascatinha, soligem no bolso, lenço no pescoço, chapéu de palhinha, eu fico mesmo uma gracinha, eu ando melhor do que um doutor com o meu terno de doutor. Quem olha pra mim não diz que eu sou jogador, no samba eu sou doutor. Eu fico na esquina, fininho de mansinho, esperando os parceiros. Sempre tem um farol, um malandrinho inteligente que é o meu companheiro, e anda cheio de dinheiro, e vem chegando um otário de bigode grande, e o farol me afronta. Tem 50 mil reais e mais 10 na chapinha da ponta. Eu vou fazer de brincadeira pra você, esta ganha, esta perde. Na voltinha que eu dou, já o palhaço bobeou, e o otário não sabe, nem pode calcular onde a bolinha ficou. Ficou na unha, sim senhor, mas se o otário não paga, eu me aborreço, é claro, e me chamo canalha e dou-lhe um rabo de arraia, e só logo abrugado a puxar da aduana, descaminha na malha, meto a solinge na nariz do otário, e ele geme, ai, ai, meu Deus do céu, não posso mais, eu vou morrer, vou me acabar. Tchan, tchan, tchan. Oh, pau maranduba, pau que não faça má criatura. Porque hoje é bem mais pago o futebol. Porque hoje os talentos são muito raros. Na nossa época, não. Existiam grandes e grandes equipes. Existiam talentos e mais talentos. Por quê? Exatamente em cima daquilo que nós falamos. Havia condição de se fazer grandes jogadores. Existiam peladas de segunda a segunda. Campo em todo lugar. Hoje não, hoje está todo mundo correndo atrás. Hoje o nego tem que batalhar para pegar um feijãozinho para levar para casa, porque senão o filho está passando fome. O cara que ia ao campo de futebol, hoje ele já pensa duas vezes. Ele já não vai mais para poder não gastar aquele dinheirinho que vai fazer falta na passagem. Hoje, de repente, o cara está indo no campo para xingar, para extravasar os problemas dessa vergonha que a gente está tendo. Que hoje nós vivemos um desgoverno total. E isso refletiu no futebol mais do que nunca. Porque o futebol seria e é hoje uma válvula de escape, como é o carnaval. Hein? Se acabar com o futebol e acabar com o carnaval, nós temos revolução. É o único jeito que ainda o carnaval e ainda o futebol são duas coisas que tem que ser levadas muito a sério nesse país. Porque o dia que acabar, a porrada vai comer solto em todos os lados. Sopa, onde todo mundo senta, onde a gente sempre foi mais um. Oh, desse esplêndido aguenta toda essa galera em jejum. Deve ser jogando num tempo onde você via sempre o Maracanã cheio, o Maracanã lotado, e hoje o Maracanã fechado, vazio e triste. Como é que você vê isso? Como você falou aí, muito triste, muito triste. O templo do futebol, né, como a gente pode dizer, um lugar de grandes recordações para mim e para quase todos
os jogadores, né, que todos têm em mente o Maracanã. Não tem um garoto que não tenha vontade de um dia entrar no Maracanã e jogar. Quando você passa em frente, vê aquilo tudo quebrado, abandonado, já abandonado há muito tempo, e você encontra aquilo fechado, passa o ano inteirinho, nem um jogo sequer, não tem nem como, pô, que explicação que eu posso dar? Como? Nada, não posso te falar nada. Lamentável em todo sentido. O carioca está acostumado até a ir ver jogo quando não é do time dele. Tu está jogando Flamengo e Fluminense. O torcedor do Vasco, se o Vasco não estiver jogando, ele vai ao Maracanã. Que ele é um hábito já que está feito por muitas e muitas pessoas. Então o Maracanã sempre vai receber um bom público. Ele está fechado, o desconforto, né, dos estádios pequenos. À exceção do campo do Vasco e do Caio Martins em Niterói, nós não temos estádios que possam receber os torcedores com segurança. Fator segurança. Deus que me perdoe, tu não pode sair na rua de dia, cara. No Rio de Janeiro tu não está podendo botar a cara do lado de fora de dia, que o nego está te apertando. Então não há segurança, o arrastão dentro do campo. No Maracanã tem arrastão aos 30 minutos do segundo tempo, pode marcar. Aos 30 minutos do segundo tempo vai passar o arrastão. Aí vem. E ninguém faz nada. Então hoje, eu como pai, eu não levaria meu filho para ir aos estádios, principalmente do Rio de Janeiro. Não levaria. Apesar de estar vendo isso aqui em São Paulo também. Então é preciso que as pessoas tenham um pouco mais de consciência e ver que está pagando o pato quem não tem nada com isso, hein? E a gente tem que acabar com essa violência. Tem que acabar. Judia de mim, judia se eu não sou merecedor desse amor. Se eu choro, será que você não notou? É a você que eu adoro. Carrego esse meu sentimento sem ressentimento. Judia de mim. Muitos jogadores que também foram craques na sua época, talvez não tenham a mesma situação sua. Por que isso acontece? Porque alguns tiveram preocupação em fazer realmente uma retaguarda e outros não tiveram essa preocupação. Bom, acontece que eu, graças a Deus, eu tive muitos exemplos. Eu tive do meu lado um exemplo no clube que eu joguei, por exemplo, no caso do Botafogo, do Garrincha. O Garrincha me serviu como exemplo. Eu vi o Garrincha caído na rua. Eu vi o Garrincha inchado. Aquilo me marcou muito, a imagem do Garrincha me marcou demais. E ninguém foi mais jogador de futebol, ninguém foi mais paparicado, ninguém ganhou mais dinheiro, à exceção do Pelé, claro, que é outra cabeça, né, do que o Garrincha, no Rio de Janeiro. E terminou na maneira que terminou. Se as pessoas corriam do Garrincha, que foi um ídolo, que foi um mito, por que não correr do Dé Aranha? Quem é Dé Aranha perto de Garrincha? Uma areiazinha numa praia. Então aquilo me serviu de exemplo e eu tive cabeça. Fiz faculdade, eu fiz uma faculdade, pude me esclarecer em cima dos exemplos que via, então me serviu como uma base. Agora muitos não tiveram essa cabeça. A maioria ganhava fácil, ganhava-se bem naquela época, em cima dos padrões da época, se ganhava bem também. Evidente que não era como se ganha hoje. Hoje se ganha muito mal, se ganha em dólar, né? Na nossa época não. Mas de qualquer maneira, gente, eu tive cabeça e agradeço a Deus por isso. O Garrincha foi seu grande ídolo? Um dos grandes ídolos da minha vida, porque o que eu pude ver do Garrincha foi mais em filmes, né? Mas o Pelé não, o Pelé para mim foi completo. O Garrincha era um talento, mas daquela maneira. O Garrincha chutava de perna esquerda, o Pelé cabeceava de perna direita, perna esquerda, driblava, era veloz, era mau, dava porrada. O Garrincha era apenas um jogador excepcional, um fenômeno, mas era um jogador que não estava com a perna esquerda, não cabeceava, não dava porrada a ninguém, não era mau. O Pelé não, o Pelé foi completo. A banda do Zé Pretinho chegou para animar a festa. A banda. Das seleções que você viu jogar, daquelas que você conheceu, qual que era que te marcou?
brasileira, tá? Bom, a seleção de 70 do Brasil e a seleção também de 82 do Tele. Não ganhou porque o destino não quis. Agora, uma seleção também que me impressionou muito foi a seleção da Holanda em 74. Zagallo chegou ao México com suas feras embaladas. Levou Félix, Carlos Alberto, Brito Fontana e Wilson Piazza. Everaldo e Clodoaldo são as vigas mestras da nossa retranca e os brasões da retaguarda que pesaram na balança. Na frente foram os bailarinos. Eu nunca treinei equipe de júnior. Apesar de júnior, entre aspas. Porque garoto na faixa de 18, 19 anos, não tem nada de garoto, não. Tem não. Eu tenho um jogador casado, com 17 anos, com 18, um filho. Então não tem desse negócio, não. São adultos, né? Mas, de qualquer maneira, você tem que procurar passar a experiência que você tem. A minha participação, por exemplo, nesse jogo que nós tivemos até agora, ela é apenas de procurar dar uma condição do jogador não ter medo de tentar a jogada, de não ter medo do erro, porque se você não tentar, você não vai acertar nunca. Que a pior coisa, na minha opinião, é a omissão. É você transferir para o companheiro a responsabilidade que cabe a você. A jogada individual, ela existe no futebol e tem que existir sempre. Para isso tem que ter o talento. Se o talento que tem condição de fazer uma jogada individual transfere essa responsabilidade para outro, aonde é que nós vamos chegar? Eu quero ver um chapéu, eu quero ver uma bola jogada debaixo das pernas, eu quero ver, porque isso é o talento, você entendeu? Eu quero ver sim, na hora que a gente tem que dar um carrinho, vamos jogar. Mas futebol não foi feito para jogar deitado, futebol foi feito para jogar em pé. Você só vai dar um carrinho em último recurso. Porrada, nem pensar. Futebol não foi feito para dar porrada. Porrada é luta de boxe, não é? E outra coisa, eu passo sempre para todos que o futebol é um esporte coletivo. Não é um ciclismo, não é uma luta de boxe. Uma luta de boxe, quando o cara não se cuida, ele toma uma porrada e cai, é problema dele. Mas o futebol é uma equipe, é um dependendo do outro. Que um tem que fiscalizar o outro. Quando o companheiro está se excedendo, o outro tem que ser o primeiro a dizer, ó, você está me roubando, você está me prejudicando. Então, uma equipe, um depende do outro. Porque Pelé, Garrinchas, não tem mais não, meu amigo. Chega como eu cheguei, pisa como eu pisei, no chão que me consagrou. Olha que lei que eu nunca burlei, pois Deus me designou. Olha que lei que eu nunca burlei, pois Deus me designou. Não me veja antes que me conhece. Essa vontade que você tinha de vencer como profissional do futebol dentro das quatro linhas, você também é o maior ensinamento que você tem procurado passar para esses garotos que você está treinando agora? Não tenha dúvida. Que nós só vamos sobreviver com a vitória. Você já ouviu falar aí do que é o derrotado? Você quer, eu vou falar no vencedor. O vencedor da batalha de não sei o que lá. Você já ouviu falar? Fulano de tal, o grande derrotado da batalha. Não, a história só fala dos vencedores, entendeu? Então é preciso passar o espírito de saber e querer vencer. Mas o mais importante de tudo é saber que você vai perder. E saber vencer, todo mundo sabe, parceiro. Quero ver tu aprender a saber perder. Então meu grande ensinamento para eles não vai ser só o de vencer, que isso eu vou passar. Mas o grande ensinamento que eu quero passar para os times que eu dirijo, e tenho conseguido passar, é de saber perder, porque poucos sabem perder. Pega ela de montão. Pega ela de montão. Pega ela de montão. Eu gostaria de que, a curto prazo de tempo, as pessoas entendessem que o jogador de aranha, uma pessoa irreverente, brigador, não é nada daquilo hoje. E afinal de contas também, naquela época eu tinha 20 anos, evidente que eu tenho que pagar alguns preços, de repente até caro, por algumas coisas que eu fiz. Mas hoje, é aquelas coisas que eu fiz antigamente, jogar uma bola, pedra de gelo numa bola,
de repente jogaria na cara do goleiro, hoje eu não faria. Mas gostaria que um jogador meu fizesse. Olha que coisa. Gostaria que um jogador meu fosse reverente, que tirasse proveito de determinadas coisas que acontecem dentro do jogo, de repente da fragilidade de um árbitro, de repente de um zagueiro que passou a mão na bunda do zagueiro, o zagueiro ficou nervoso. Gostaria, porque isso aí é irreverência e tem que ser usada dentro do campo. Segura teu santo, seu moço, teu santo é de barro. Que sarro, dei volta no mundo e voltei pra ficar. Eu vim lá do fundo do poço, não posso dar mole pra não refundar. Quem marca bobeira engole, poeira e rasteira até pode levar. Malandro que sou, eu não vou vacilar. Sou o que sou, ninguém vai me mudar. E quem tentou teve que rebolar sem conseguir. Escorregando daqui e dali, malandreando eu vim e venci. E no sufoco da vida foi onde aprendi. Malandro, malandro que sou, eu não vou vacilar. Sou o que sou, ninguém vai me mudar. E quem tentou teve que rebolar sem conseguir. Escorregando daqui e dali, malandreando eu vi e venci. E no sufoco da vida foi onde aprendi. Por isso é que eu vou por aí.